capítulo 5. Eu vou ler um pouco antes para a gente fazer umas pontes, mas que na verdade a gente vai concluir para mudar de tema. Mas a partir do 27, dos versículos 27 ao 37, que é até onde a gente vai avançar hoje. Diz assim: Ouvistes que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. É melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corte-a e atire-a para longe de ti. É melhor que um dos teus membros se perca do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Também foi dito: aquele que deixar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de infidelidade conjugal, faz que ela cometa adultério. E aquele que casar com a repudiada, comete adultério. Ouvistes também que foi dito aos antigos: não jurarás, mas cumprirás teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Não jureis pela tua cabeça, pois não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso sim, sim, e o vosso não, não. O que passar disto vem do maligno. Até aí, mantenha aberto que a gente vai conversando sobre isso. Nós já estamos vários encontros, tratando sobre o Sermão do Monte. E no Sermão do Monte, que é o nosso desafio de responder como ser um discípulo de Cristo, baseado e tendo como base o texto do Sermão do Monte, que talvez é o texto mais teológico de Jesus, o texto onde Jesus mais vai dar explicações teológicas mesmo, de conteúdo a respeito da fé, do discipulado, a respeito do discípulo, de Deus e tudo mais. Nós já fizemos uma boa viagem, nós já tratamos sobre o assassinato, nós já tratamos sobre o ódio, a ira desmotivada, nós já tratamos de vários conteúdos e talvez o que mais nos chame a atenção é como Jesus vai invertendo as posições. Quer dizer, enquanto a nossa cabeça sempre está dentro de um paradigma, sempre pensando num padrão que fomos treinados e acostumados a pensar, Jesus salta disso e sempre está invertendo. Quer dizer, parece que o Sermão do Monte ele tem essa capacidade de ampliar os conceitos, de ampliar todo o conceito que está pré-estabelecido como espiritualidade, como fé e nesse caso como lei. Então Jesus diz: olha, a lei é boa, eu vim cumpri-la, mas eu vim cumpri-la toda. Então vocês querem discutir lei, vamos discutir lei, vamos ampliar os conceitos. E agora, quer dizer, no domingo passado, já uns 2 domingos a gente tratou sobre o adultério, e aí a gente percebe como que Jesus tira a questão do adultério apenas no lado físico, e aí ele joga o conceito para dentro da gente. Quer dizer, você não é um adúltero só quando você vai e faz de forma física e objetiva o ato. Não, se você olhar, desejou, você já pecou e já é um adúltero. Só que é aquilo que a gente vem falando, Jesus não quer matar o camarada, mas Jesus vem querer dizer o seguinte: olha, não se preocupe apenas com o lado externo das coisas, porque o jogo acontece aqui dentro. Então Jesus inverte para nos salvar mesmo, para dizer: olha, enquanto vocês estão, meu filho, se gabando que vocês não são adúlteros pro lado de fora, vocês são adúlteros pro lado de dentro. Então não vai adiantar vocês ficarem nesse joguinho comigo. Então vamos
inserir, quer dizer, pegar o Evangelho mesmo e jogar para dentro da gente. E aí a gente falou que quando a gente faz esse exercício de jogar o Evangelho para dentro, e não apenas na exterioridade, não apenas para o lado de fora, é uma revolução. Por quê? Porque você vai ter que necessariamente mexer com um monte de coisa. Não dá só para jogar o Evangelho do lado de dentro e achar que vai ser simples. Obedecer o Evangelho, tratar o Evangelho. Não é. Por quê? Aí a gente falou em um desses dias aí. Porque a gente vai ter que entender do que a gente é constituído para pegar o Evangelho e inseri-lo. Quer dizer, eu vou ter que me estudar, vou ter que me conhecer, vou ter que saber do que eu sou feito. E aí a gente falou que é pura psicologia. Eu vou ter que saber, vou ter que entender meus pais, a minha criação, a minha cultura, o meu país. Se eu sou carioca, eu sou mais despojado. Se eu sou do sul, eu sou mais tradicional. Olha o tanto de influências que a gente vai tendo e que vão nos formando e que vão definindo quem somos. E ao mesmo tempo, é nesse chão, é nesse cenário que eu vou ter que pegar o Evangelho e inserir para dentro de mim. Quer dizer, então os desafios são maiores. E mais do que isso, o desafio é individual. Por isso que a gente fala, não dá para eu padronizar aqui e dizer, é assim, não. Deus vai trabalhando, Deus vai tratando e vai trabalhando com os limites de cada um, com essas histórias de cada um, com essa cultura de cada um. Por isso que o desafio de pegar o Evangelho e jogar para dentro da gente, ele dá muito trabalho e necessariamente precisa fazer essas avaliações de quem sou eu, como é que eu funciono, do que eu sou constituído, do que eu sou feito. Uma vez feito isso, aí no finalzinho ali do texto do adúltero, né, Jesus diz o quê? Olha, então, baseado nisso, quer dizer, se o jogo é interno, é aí dentro, se o teu olho direito, e a mão direita, se o teu olho direito escandalizar, arranca, joga para longe. Se a tua mão escandalizar, arranca. E aí qual que é o conceito de Jesus? Quer dizer, se o Evangelho precisa ser inserido dentro da gente, e uma vez que eu faço isso, eu preciso me conhecer, quando eu faço esse exercício, eu vou ver arestas em mim, eu vou ver excessos em mim, eu vou ver coisas em mim que, para que o Evangelho funcione, vão ter que ser arrancadas. Por isso que Jesus diz, olha, vão haver amputações. Você vai ter que arrancar, porque quando você for fazer essa análise, se você for honesto, você vai falar, beleza, Jesus, eu posso cuidar com o teu Evangelho aqui, mas aqui tu sabes que aqui é minha fraqueza, aqui não dá, eu tenho dificuldade com isso. E o que Jesus disse? Arranca, joga para longe, para que o todo seja preservado. Então é uma amputação para o bem. Então você vai cortando, fazendo cortes aí em você, em áreas da sua vida que precisam ser cortadas, para que o todo se mantenha saudável. Então há cortes. E aí a gente falou na semana passada, inclusive, que quem corta é quem? Nós. Não tem essa, meu filhinho, de ajoelhar e falar, Senhor, arranca de mim. Não. É você que arranca. O papel é teu, a responsabilidade é tua. Deus não vai arrancar, vocês estão entendendo? Essa é a frase forte e a frase que precisa ser lembrada. Deus não vai arrancar. Não vai. Então, por isso que eu falei lá na semana passada, que eu falei, meu Deus, quanta energia que eu gastei. Por quê? Porque a oração que a gente faz, que é batata, é essa. Arranca de mim, Senhor, este mal. Arranca. E aí você sabe que aquilo não vai ser arrancado, aquilo não é arrancado, e você começa a lutar. E aí aquela luta de arranca e Deus não arranca, e você fica naquela corrida dos ratos. Que dá uma jogada dentro de você, uma consciência tranquila, porque eu estou pedindo. Isso, é como se... É um joguinho dele. Você está vendo que eu estou pedindo. Tu sabe, Senhor, o quanto eu tenho orado, jejuado, consagrado. Isso é cada recado de Deus.
complicado para. Às vezes não é agora, né? Às vezes Deus está tratando, vai ter um tempo, Deus vai arrancar, às vezes é para eu ser provado mais nessa área, né? Provações, né? O fato é que o texto é claro, e eu vou ler para vocês. Se a tua mão direita, portanto, então quer dizer, portanto, quer dizer o quê? Você fez essa análise, você se olhou, você se enxergou, e de repente eu vi que essa minha mão está prejudicando o Evangelho crescer dentro de mim, está prejudicando do Evangelho criar raiz em mim, essa minha mão está atrapalhando. Então, portanto, se o teu olho direito ou a tua mão direita te escandalizar, corte você e lança para longe. Então, esse exercício e entendermos isso é fundamental. Nós temos responsabilidade nesse processo. E é um exercício que é todo meu. Sou eu. E aí, é outra questão. Não tem pastor, não tem revelação, não tem o outro, não é o cônjuge, seu marido, sua mulher, seu não é filho, pai. Não é o outro. É você que tem que fazer esse exercício. E eu estou sendo muito econômico, mas vocês não sabem a profundidade que é isso. Você começar a fazer isso, você começar a olhar, enxergar suas arestas, começar a ser franco com você, sabe? Porque esses cortes não são fáceis. Que até eu estava lendo o livro do meu primo lá, que é amputado, cortou uma perna por conta de um acidente de moto. E aí no momento do livro, os médicos, ele está na UTI, morre, não morre, 20% de chance de viver, e tendo parada cardíaca e tal, e aí eles lutando com a perna. E aí uma equipe de médicos vem, chamam o meu tio e falam: olha, nós lutamos o quanto deu, o senhor precisa assinar para arrancar a perna dele, porque senão ele morre. Enquanto eles estão falando, toca o alarme lá, um dos médicos sai correndo, e aí esse médico volta e fala: não tem mais tempo, assina. O cara só fala aí. E aí no livro conta que meu tio fala que foi a decisão mais difícil da vida, e diz que ele tremia e tal. Então quer dizer, né, eu corte para o outro, agora imagina você mesmo tomar essa decisão em você. Quer dizer, são cortes que simbolicamente é isso. Você não quer cortar, você se vê naquilo, é teu, por exemplo, mão e olho, né? Não é natural, você vai falar, né? Que é o que você está falando, não é o tempo. O senhor me fez assim, senhor. O senhor me criou assim. Aí a gente joga a responsabilidade para Deus. Não, eu sou pavio curto porque Deus me fez assim. Deus que curte isso aí agora, meu amigo. E aí Deus está falando: corta isso, não é assim. Não, eu sou mulherengo porque meu avô era, minha família era, a gente é de uma família de mulherengo. Porque as mulheres colocam. Porque as mulheres estão lá, e você vai jogando, né? O fato é que não tem negociações. Então, esse exercício de se olhar já é difícil. O de se amputar ainda é muito mais difícil. Você pegar a mãozinha aí e cortar, então eu estou sendo simplista, mas eu acho que vocês precisam ter a noção do que significa uma decisão dessa e o trabalho que isso exige. E aí, saindo deste momento, entra o assunto do divórcio. E aí a gente discutiu, mas pera lá, né? Jesus estava indo numa linha, agora ele entra num divórcio meio que do nada, mas não é meio que do nada. Jesus continua dentro do tema. E aí o divórcio ele diz: olha, também foi dito na lei, tudo na lei, que aquele que deixar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Isso era o que a lei de Moisés dizia. Se você vai divorciar, dá a carta de divórcio para tua mulher, pronto. Agora, isso que era uma lei, que era este o conceito, como ela era apenas isso, ela dava muita brecha. Então o que começou a acontecer com o divórcio? Banalização do divórcio. Os caras iam, a mulher queimava o feijão, o cara ia lá: não gostei do seu feijão. Aí o cara dava a carta de divórcio. Por quê? Não, porque ela me injuriou. Ela porque a lei dizia que se a sua mulher não injuriar, que é uma palavra lá, né? Se a sua mulher não te agradar em alguma coisa, dê-lhe carta de divórcio. Então, o primeiro ponto que a gente precisa entender é que o divórcio era permitido.
É a primeira coisa, porque né, nas igrejas evangélicas hoje se bate muito, toda uma... Então a primeira coisa é que a lei de Moisés já previa. Então já não era algo mirabolante. Agora, quando Jesus diz, olha, e aí Jesus diz, eu porém vos digo, que qualquer que repudiar sua mulher, quer dizer, repudiar nesse sentido, não gostei, não foi bacana, repudiei minha mulher. A não ser por causa de infidelidade conjugal, faz que ela cometa adultério, que se ela casar com alguém casar com a repudiada e tal. Qual que é a questão que Jesus insere a questão do adultério aí? Ele diz, olha, se não for por infidelidade conjugal, então, que era justamente para não haver essa banalização. Porque o que os caras estavam fazendo? Além de fazer isso, de qualquer injúria, os da lei, na época de Jesus, como essa carta era muito comum, os fariseus, eles se gabavam de não se divorciarem. Mas aí a gente, como o Caio até brinca, mas aí os caras traíam o tempo todo. Aonde? Na mente. Então quer dizer, aí num tempo que Jesus vivia, que era isso, onde essa carta era dada a qualquer um, então você tinha um excesso de um lado e do outro você tinha um outro excesso, que era o cara que se gabava e dizia, não, eu estou tranquilo, eu não sou como aquele lá que fica se divorciando e tal, eu sou fiel, se é para casar uma vez, eu vou ficar casado uma vez. Só que não havia casamento, quer dizer, era um inferno tudo aquilo ali, o casamento que ele se gabava, e na cabeça dele, traições o tempo todo, quer dizer, esse conceito do adultério que a gente falou. Então Jesus eleva o nível da conversa, como quem diz para esse cara, meu amigo, não dá nem para você se sentir casado não estando, se não há o casamento, e nem para você banalizar o divórcio dessa maneira. Então Jesus eleva o nível da conversa colocando o divórcio, como que eu já falei aqui, também como uma amputação, como uma decisão difícil. Então Jesus eleva o nível para dizer, não é por qualquer coisa. Espera aí, vocês estão se separando por bobeiras, espera lá. A instituição, o conceito do casamento precisa ser outro. Vocês não estão lutando bastante pelo casamento. Era mais ou menos como se Jesus quisesse dizer, olha, não é assim. O divórcio precisa ser uma amputação, uma coisa indolor, uma coisa de que todos os limites foram tentados, onde não há mais. Aí, quer dizer, então, ainda havia a permissão do divórcio. Num motivo extremo, e mais do que isso, dando prioridade ao casamento e não ao divórcio. Quer dizer, é essa inversão que Jesus fazia, que naquele momento o divórcio era o foco. E eu, por exemplo, no seminário, eu estudei, tinha um sultão que era baseado nessa lei, o cara era um sultão. O cara, no dia, ele casou e se separou mais de 100 vezes. Só para quê? Para papar as mulheres. Porque ele estava na lei. Então ele falava assim, não, eu quero ter o máximo de mulher que eu quiser num dia. Entendeu? O cara estava bêbado, queria festar no dia. Aí, ele como acreditava nessa lei, ele não podia, transar com todas as mulheres sem ser divorciado. Então sabe o que ele fazia? Ele ia para a cama, saía do quarto, assinava o divórcio, pronto, estou divorciado, traz outro. Aí ele casava, na hora, pegava a mulher, saía, divorciava. É isso que Jesus estava querendo acabar. Quer dizer, qual que é o conceito do casamento, do divórcio? É Jesus pontuando as coisas, vai dizer, pera lá, vocês estão malucos, vocês estão fazendo tudo errado, vocês estão nas prioridades invertidas. Quer dizer, casamento precisa ser lutado. Primeiro que tem que haver casamento de fato, porque tem muita gente casada no papel que não é casado de alma, não é casado na vida, que é o outro pecado tão grande quanto o outro polo. Na época de Jesus tinha papel?
Assim, do casamento? Não tinha, mas o correspondente tinha um ato religioso que na religião já valia. O ato religioso. O ato religioso, exatamente. Mas que era um equivalente ao nosso papel, ao nosso cartório. Eles não precisavam existir um cartório, mas tinha, que é equivalente, que é tão problemático quanto isso. Porque esse muito mais, porque aí você tem a bênção. A ironia é que não existia documento de casamento, mas existia documento de divórcio. Era mais a carta de divórcio. E socialmente era um problema para a mulher, porque quando ele rompia, às vezes oportunidades financeiras eram rompidas ali e ela ficava marginalizada à mercê da. Não, e aí, que agora eu estava esquecendo, se o ponto do versículo Jesus diz, você só vai, e a palavra de Deus é para os homens, e ele diz, você só vai divorciar se houver infidelidade conjugal, por conta disso, porque na época, como era o machismo, então o que acontecia, o cara fazia? Ele lançava a mulher como adúltera, entendeu? Era uma sociedade que funcionava a favor do homem. Então o cara pegava, divorciava da mulher, então ela só tinha 3 opções: prostituição, ou mendigar, ou. Até tinha notado, né? Mendigar, ou tentar casar de novo. E que a essa altura ia casar com. Tipo assim, ela era um traste, o cara ia falar, tá bom, no caso que você já está divorciado, você já é. Isso, não falou. Então, na verdade, Jesus é irônico no sentido de dizer da infidelidade conjugal, porque ele está dizendo assim, então vocês cobram isso, vocês jogam esse peso para elas, vocês jogam esse peso, porque aí ela era vista como adúltera, como uma mulher. Então Jesus inverte e fala, então agora vamos inverter. Então agora você só vai poder se divorciar se houver essa infidelidade e dê carta para ela, seja homem, para você ser digno, tipo, não tratá-la como não repudiá-la, não, né? Então quer dizer, mas o que a gente precisa entender nesse momento é a preservação que Jesus faz. Quer dizer, é colocar cada coisa no teu lugar. Jesus aqui estava estabelecendo em favor do casamento, mas não em favor do casamento goela abaixo, mas um casamento real, que houvesse uma verdade, e aí Jesus aumentava essa pressão sobre os homens para, como quem diz, não banalizem, não façam disso um jogo, façam com a verdade. Se é casado, se é divorciado, divorcia, mas que seja cada coisa do seu jeito, do jeito certo, né? O que não havia nessa época. E aí então nós temos essa questão do divórcio, e agora a gente sai da questão do divórcio e entra nessa questão dos juramentos aí, e que também tem muito a ver com tudo isso que a gente está falando. A partir do 33, ele diz, ouvistes também o que foi dito. Quer dizer, o que a lei dizia? A lei de Moisés dizia, não perjurarás, não julgarás, mas cumprirás teus juramentos ao Senhor. Bom, primeira coisa para a gente entender, então, o juramento era permitido, né? Olha, mas aí a lei de Moisés dizia, aquilo que você jurar, cumpra no Senhor. Só que quando a gente coloca assim, a gente dá margem para quê? E aí vamos pegar essa questão do juramento e trazer para a nossa espiritualidade, ou para a nossa vida mesmo. Tipo, como a gente sempre está dando os exemplos da igreja, né? A lei da igreja diz, olha, não faça isso. Como a gente falou do divórcio, ou do adultério, o fariseu. Não adulterarás. Ponto. Mas quando você estabelece assim, quais são as brechas que ficam? Quer dizer, qual é o risco que a gente começa a fazer com esse juramento? Quer dizer, olha, não perjurarás, mas cumpra o teu juramento no Senhor. Quer dizer, que é um ato sagrado, é um ato religioso. O juramento aqui era um juramento, que é esse juramento lá do Obama, que põe a mão, é o juramento do Beira-Mar, lá no
tribunal, com um monte de gente, tudo tranquilo, o advogado é tranquilo, o outro é tranquilo, aí todo mundo, bota a mão aí. Então você jura? Fala a verdade? Jura. Olha que tranquilidade, né? Você jura no Senhor, com a mão na Bíblia? Jura, tranquilo. Esse é o risco, quer dizer, a gente transforma o juramento, esse juramento aqui, que é sagrado, como um jogo mesmo, como uma coisa que o juramento para o Senhor se torna exterioridade, se torna só aqui para nós. Quer dizer, é o jogo da fachada. O juramento, na verdade, é a falsificação da realidade legitimada. Quer dizer, por quê? Porque Jesus já sabia que ninguém cumpre o juramento. Quer dizer, ninguém pode se ousar a fazer isso. Então, quer dizer, a lei, ela era limitada nisso. A lei de Moisés dizia, não jurarás, mas se jurar, cumpra no Senhor. Aí, o que Jesus diz? Aí, Jesus diz, eu, porém, vos digo, de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu. E aí Jesus fala várias frases que era comum da época, porque na época os caras queriam fortalecer o discurso e falaram, não, eu juro por esse céu aqui e tal. Jesus fala, não jura nem pelo céu, não jura ou então eu quero jurar pela terra. Pela minha vida. Pela minha vida, mas naquela época lá, juravam por Jerusalém. Olha, eu juro por Jerusalém que tem esse nosso grande rei e tal, e Jesus vai quebrando tudo isso. Jesus diz, não, de maneira nenhuma jureis. Então quer dizer, o que Jesus está fazendo quando ele diz não jureis? Se a gente falou aqui, se a gente está tratando o juramento como uma falsificação da realidade. O que vocês acham? Quando Jesus diz, de maneira nenhuma jureis. Não jure nem pelo céu, nem pela terra, nem por Jerusalém, por nada. Eu acho que é porque é um movimento ao contrário, né? Aí é uma lei imposta na tua cabeça, então é melhor de dentro para fora do que de fora para dentro. Exatamente. Quer dizer, o juramento que é sagrado, deixa a coisa aqui no sagrado, que é todo aquele exercício que a gente faz. Quer dizer, a gente não tem um púlpito, mas eu posso fazer dessa cadeira sagrada. Olha que bacana. Aí essa cadeira é igual o púlpito, né? Igual eu, nas igrejas que a gente ministrava o louvor lá, mas lá na equipe de louvor, aí às vezes algum amigo meu estava na guitarra, daí o cara começava a puxar um Djavan, né? Rapaz, metade, vocês são loucos, você está em cima do púlpito, meu irmão. E guitarra consagrada da igreja, você vai tocar um Djavan, vai cair fogo aqui agora, vai fulminar todo mundo. Então, quer dizer, esses nossos entendimentos, né, tipo, esse teclado não pode tocar nada que não seja sagrado. Olha como que é o nosso olhar, a nossa cabeça é sagrado. Por quê? Porque foi consagrado ao caminho da graça, a Deus, aqui no caminho da graça, não pode tocar irmãos de maneira alguma nesse teclado. Porque não existe. Então a nossa cabeça, essa era a questão do juramento que Jesus está combatendo. A nossa cabeça vai tornando tudo sagrado. E aí o Caio puxa um tema interessante, o Caio fala assim, olha, na verdade a guerra é do sagrado com o santo. O sagrado é essa falsificação da realidade, nesse sentido, tá, gente, que eu estou falando. Quer dizer, a gente consagra tudo, né? Então, só que é tudo para o lado de fora. Quer dizer, os juramentos também é para o lado de fora. Por isso que Jesus está falando, não jureis, não jura pelo céu. E daí que você está jurando pelo céu, como se isso fosse dar uma veracidade para aquilo que você está lidando. Para com isso, não, de maneira nenhuma jureis. E quando Jesus coloca isso, Jesus desmonta toda a nossa maneira, a nossa mania ou a nossa natureza de falsificar a realidade o tempo todo. Nós, gravidez, nós somos muito bons em fazer isso. Aliás, a gente faz isso o tempo todo. A gente mais falsifica a realidade do que lida com a verdade.
Por isso que é chocante quando Jesus diz: não jurareis de maneira nenhuma. E aí no final ele diz o quê? Mas seja o teu sim, sim, e o teu não, não. Parece muito simplesinho, né? Mas não é. Porque para a gente viver dentro do conceito do sim, sim e não, não, meus amigos, eu desafio vocês a fazer esse exercício um dia, onde você trabalha, com a sua família, com tudo, acordar e falar: não, hoje é o dia do sim, sim e do não, não. E outra coisa, o sim, sim, não, não é como algumas pessoas se gabam, né? Não, eu falo a verdade na cara. Não é isso, tá? Não é aquela, eu sou sim, sim, não. Aqui eu falo, eu ofendo todo mundo, eu machuco todo mundo que eu falo a verdade. Comigo não é isso. E até a gente lembra que Jesus várias vezes omitia a verdade, né? Até para os discípulos, enquanto ele pregava, que Jesus falava em alguns momentos: vocês não vão suportar, eu não vou falar, eu não falo. Aí alguns queriam mais revelações, Jesus: não dá, vocês não têm condições de ouvir, eu não falo. Quer dizer, até com o menino rico lá, Jesus vai nos enigmas, aí o cara vai perguntando, Jesus é irônico, diz: se nem isso que é simplesinho que eu estou te falando, você não está entendendo, meu amigo, eu não vou te nem começar a falar as coisas mais profundas que você, né? Então olha como que até esse equilíbrio a gente precisa ter. Então sim, sim, não é nessa linha. O sim, sim, não é a não falsificação da realidade, que é o que eu falo, nos é natural isso. O tempo que é mais ou menos aquilo que você falou, as nossas desculpas. Então eu sou mulherengo, porque imagina, também olha a roupa que ela tem. A gente ensinar desde o tempo todo. Não, mas olha a roupa que ela está usando. Olha o andar daquela mulher na rua. Ou então eu não falo tudo sempre a verdade. Eu omito um pouco como eu sou, porque, mas também, olha, né, as pessoas não vão entender. Vou fazer mal para outra pessoa. Então a gente vai o tempo todo escamoteando, ou se escondendo, ou não lidando com esse nível de verdade que Jesus exige, que Jesus não negocia, que Jesus diz: olha, meu amigo, então na verdade esse trechinho, de maneira nenhuma jurareis, e lidem com a vida com sim, sim, não, é quase um resumo para a fórmula da vida. É Jesus dizendo: meu amigo, construa a tua vida a partir dessa equação. Quer dizer, você vai ser tentado a falsificar a verdade, você vai ser... E eu estava vendo, gente, uma matéria, um artigo, né? E você quer ver como a gente é bom de falsificar? E eu digo por mim, tá? Também, eu sou o primeiro. Redes sociais. Quais fotos você vai escolher para pôr no Facebook, por exemplo? Né? A gente vai escolher a foto que a gente está esquisito? A gente vai escolher as melhores fotos, né? Você vai pôr uma foto no Facebook, você não vai escolher, sei lá, a boca aberta comendo, o sujo, com o cabelo meio atravessado. Quer dizer, a gente, eu estou dando uma pitada, eu não estou nem indo a fundo, eu estou dizendo que a escolha das fotos de um Facebook já são baseadas num paradigma aqui seu, de dizer: não, então deixa eu colocar o melhor aqui. Óbvio, né, gente? Eu estou exagerando, só para dizer assim: olha como que é a nossa relação com esse jogo o tempo todo, né? Será que a rede social vai transmitir quem eu sou mesmo? Não vai, para outra questão, para outro debate, para outra palestra, que tem muito conteúdo aí. Mas só para você ver como que o tempo todo a gente vai sendo levado a isso. Quer dizer, numa entrevista de emprego, numa entrevista igual nós aqui da Pizza, preciso de financiamento com o gerente do banco. Você é treinado para não falar a verdade. Os caras já vão no carro assim: meu amigo, não dá bobeira, hein? Você não vai falar que tá difícil para pagar as contas lá. Aí você chega lá, você vai falar pro gerente: então, rapaz, tá tudo atrasado, a gente tá devendo bem muito. Eu preciso desse seu dinheiro aí, entendeu? Para quitar metade das contas, para depois
fazer outras. Você vai falar isso pro gerente, ele vai falar, meu amigo. Então fica o jogo. Só que o gerente sabe que você está mentindo? Sabe! Todo gerente serve fica aquele jogo. Olha como fica um jogo bacana, né? Eu escondendo a verdade, o gerente fingindo que está acreditando. Você finge que mente, Ele finge que mente, acredita e tal. Tudo. Então é assim no relacionamento, é assim numa conquista amorosa, que é normal. O que eu estou dizendo é que isso existe, isso nos é natural. Só que isso precisa ser um ponto de muita análise nossa diante de Deus. É esse que é o ponto. Isso que nos é natural precisa ser revisado, revisitado constantemente à luz do Evangelho. O sim, sim, não, não é trazer esse equilíbrio para a vida. O sim, sim, não, não é para nos ensinar a viver simplesmente a verdade, com equilíbrio. Não é você também, você não pode nem viver só de sim, sim, nem só de não, não. Se você viver só de sim, sim, você vai ser tudo passa por você. Se você for um não, não, você vai virar um cara tão radical, tão bitolado, também não dá. Então, na verdade, o sim, sim, não, não, eu até coloco uma frase aqui, que é, olha aqui o que é o sim, sim, não. O sim, sim, não, não é a dimensão exata das coisas na sua vida. É cada dimensão. Se é tempo de chorar, como diz o provérbio, eu choro. Se é tempo de me alegrar, eu me alegro. Eu não finjo estações, eu não finjo momentos. Tem um momento de ajuntar pedra, tem um momento de espalhar pedra, mas tudo na sua dimensão. Quer dizer, está doendo? Está doendo. A gente vai lidando assim. E isso eu acho até, assim, testemunho, acho muito bonito isso no Caio. O Caio trata as pessoas assim. Né? Eu me lembro de um testemunho até, né? Bem no início do Caminho da Graça, tinha um rapaz lá da estação de Brasília que ajudava muito o Caio. O cara ajudava muito e tal, e nas redes, no site do Caio, o cara ajudava, era mão na roda pro Caio. E aí o cara acho que pegou umas menininhas lá, que o cara era solteiro, tal, boa pinta, e lá na estação de Brasília lá, não sei o que aconteceu direito, que o cara pegou lá meio que geral. E aí o Caio sempre com a maior tranquilidade. Postou como se fosse uma suspensão, não, na igreja a gente fala lá. Afastamento. Um afastamento, sim. É que na Assembleia tem outro nome, não é explosão, disciplina. Na Assembleia de Deus. Meu irmão está sobre disciplina. Porque o cara vai ficar 3 dias sem tomar, vai ter o que cumprimos. Mas o Caio afasta o cara. E o cara era muito querido, todo mundo gostava do cara. E o Caio pega o cara e trata como um pai, sabe? Amoroso. Houve um afastamento, aí o Caio pega e fala, olha, a tal pessoa está sendo afastada, tal, porque meio que não coloca todo, nem me lembro, né? Não coloca, não expõe tanto, mas já coloca uma hora que todo mundo meio que sabia o que está acontecendo, e dizia ele está afastado disso porque ele postou no site sem citar o nome. Postou no site. Não tinha acontecido. E explicou e tal, mas falou, olha, mas é nosso humano, continua com a gente e tal. Eu só estou dizendo assim, ele afastou, ele lidou com a verdade que merecia aquele momento, quer dizer, o cara errou e tal, precisava ser afastado, disciplinado ali em amor, mas o Caio falou, olha, mas é nosso humano e tal, tal. Resumindo, até hoje o cara está lá ajudando o Caio, nos encontros lá, eu vou lá, vejo o cara lá, que eu já sabia quem era, e vejo o cara, sabe, tirou de letra, não teve, né, meu Deus e tal. E foi um dos primeiros casos do Caminho da Graça que foi difícil de ser lidado, precisou ter um posicionamento do Caio. Mas o que eu estou querendo dizer? Que é isso que é o sim, sim, não, não. É você lidar assim, olha, gente, o nosso amigo aqui, infelizmente errou, nós vamos tratá-lo, vai precisar a gente cuidar dele nessa fase, para ele é importante agora ele se afastar de alguma função que ele exercia, mas é nosso irmão, aqui com a gente. Então quer dizer, é você trazer essa verdade para o equilíbrio da vida.
Quer dizer, é a dimensão exata das coisas na sua vida. É isso que é o sim, sim, não, não. É você não fugir da realidade, não fugir, e não também pintá-la demais, e não enfeitá-la. É viver cada fase sua fase, cada momento, que é fácil de dizer, mas é difícil a gente viver assim. Porque é aquilo que você falou, nós somos treinados a nunca, jamais admitirmos, né, como somos, aquilo que a gente tem. Quer dizer, fraqueza hoje na nossa sociedade é quase que inaceitável, entendeu? Não dá, ninguém quer estar com um funcionário fraco, ninguém quer estar com um patrão inseguro. Então, quer dizer, na nossa sociedade a gente vai vivendo o tempo todo de tentando se... Só já é exemplo mesmo, assim, semana passada, atrasada para ela, assim, uma pessoa postou no Facebook a tristeza do que é negativo da gente ter, mas a Dendelu fez isso. A pessoa perdeu uma criança e postou no Facebook as fotos do velório da criança e da criança morta junto com os primos e tudo. Assim, o primeiro olhar, e postou em aberto, o primeiro olhar da coisa, você se fala, meu Deus, o que é isso? E de repente aquilo começou a circular. Só que era só uma pessoa expondo um momento, que ela falou assim, nós esperamos tanto por você, que você se foi, e tal. Assim, ela estava compartilhando um momento de dor de uma forma um pouco chocante para a sociedade que nós vivemos isso hoje. E começou aquilo a se espalhar uma revolta. As pessoas, meu Deus, é louco, e não sei. A primeira vez que eu olhei, eu pensei, nossa, que loucura. Aí depois eu fui ver, você vai ler, ainda deixei uma mensagem para ela, falei, olha, eu entendo o que você deve estar passando, porque se eu passei pela mesma situação, eu consigo compreender o que é que você deve estar passando. E eu entendo que você queira compartilhar com as pessoas isso, mas por gentileza, então fecha somente para algumas pessoas, porque as pessoas não estão entendendo o que você está fazendo. Isso vai dar problema para você. Então, assim, infelizmente, você não pode, se não for perfeito, não pode. Você não pode chorar, você não pode compartilhar uma tristeza, você não pode compartilhar uma foto da cara amassada acordando. Você não pode ser humano. Não existe um excesso de exposição nas redes sociais, às vezes. A pessoa quer postar foto de tudo que faz, quer dizer tudo que faz. E quando não lida com a, né? Às vezes essa pessoa na inocência quis expor uma verdade, mas normalmente às vezes é para conseguir ibope, não nesse caso. Por exemplo, se a pessoa está acordando, não é para mostrar a verdade, é para dizer, né? Sei lá, olha, estou acordando, estou na cama, tá? Sei lá, a pessoa já usa também como outro, tipo, né? Igual tá sempre no Globo.com tem lá, sei lá, Débora Seco acorda sem maquiagem. Aí ela tira na cama, né? Então, quer dizer, já é pensando nisso, a Globo.com vai postar lá minha foto acordando. Então, tudo é um jogo, tudo é uma... E num tempo ainda mais desse nosso, que isso aqui que Jesus fala, gente, é mais de 2000 anos atrás, né? Então, você já imagina que isso já tinha lá, que era uma coisa mais do sagrado, que era o fariseu que batia no peito dizendo, sou igual a esse publicano, que, né? O jogo já existia, mas era ainda mais. No nosso tempo, é ainda muito mais difícil a gente ir lidando com esse grau de verdade. Quer dizer, sabe? De se importando com as coisas na dimensão que ela existe, que ela é. Não é você, como a gente está falando, não é você ficar só no sim, sim, nem só no não, não. É esse equilíbrio que precisa acontecer na vida, para você lidar com a verdade. Então, quer dizer, o convite de Jesus é um chamado para essa verdade. Então, não dá para jurar, porque o juramento, ele não, de acordo com Jesus aqui, não pode ser cumprido. Você não vai cumprir. Então, Jesus diz, para de jurar pelo céu, pela terra, pelo seja lá o que for. Para de querer lidar com esse sagrado e seja santo. Seja santo em que sentido? Vai vivendo, trazendo o conceito da verdade para a tua vida, para as tuas mínimas coisas, para a tua realidade. Vai vivendo com a austeridade da verdade.
Tipo, olha, meu amigo, eu estou triste hoje, ó, sei lá, nos relacionamentos, nas relações com as pessoas, no falar, sabe? E, por exemplo, né, eu vou ver se tem uma coisa que eu sempre exponho a Graça, mas eu preciso dar exemplo, eu estou me expondo também. Mas a Graça sempre me cobra isso, fala, amor, fala a verdade, por quê? Às vezes eu saio com alguma amiga, algum happy hour e tal, aí ela, amor, você não combinou comigo 9 horas, tipo 9h15. Não, tô indo, né? Todo mundo faz isso, né? Não, tô chegando, eu nem paguei a conta, eu nem... Todo mundo não faz isso, eu não faço. Não, você sabe mais, né, gente? Me ajuda. Você liga lá do médico, liga do médico, você tá na consulta, você tá no trânsito, não, tô chegando, você tá saindo de casa, né? Então, querendo dizer assim, mas assim, a Gra me cobra muito isso, e eu tô dando esse exemplo, por exemplo. A Gra sempre fala, é melhor você falar a verdade. A Gra já me ensina isso. Fala, ó, eu tô enrolado, tô conversando com o cara, o caixa tá lotado, eu vou chegar 9h30. Né? Parabéns, você foi bonito que eu falei agora. Você como Jesus, e eu não sou. Eu não sou legal com Jesus, você tá mais legal com Jesus. Matheus, você tá vindo, mas você já saiu do lugar que você tá? Ou você tá vindo bem aí onde você tá indo? Olha como que é pequeno, por isso que eu estou falando que é complicado. Então, quer dizer, você. Gerúndio comprido, tá? É isso aí. Mas nunca chega. Porque a gente a gente não, então tá, sou eu. Eu sou dono de fazer essas coisas. Então, olha como que o meu exercício de pegar esse sim, não e trazer para minha vida é difícil. Porque nessas meninas, essas bobeirinhas que a gente fala, não, isso aqui não tem problema, né? É uma coisinha pequena. É exatamente nessa que Jesus está falando. Jesus está dizendo, traga essa verdade para o teu cotidiano, para as tuas mínimas coisas, para daí sim você ir construindo um ser humano em cima dessa verdade. Então, quer dizer, para que essa verdade aconteça para o lado de fora, primeiro você vai ter que ser honesto e sincero com você. Então, outro exercício para dizer, quer dizer, eu vou ter que pegar lá onde eu estiver e olhar para mim e ser verdadeiro comigo e dizer, eu quero ir embora agora, eu não quero ir embora agora, não dá para ir embora agora, então não adianta, olha como que é loucura. Não, pera lá, eu combinei 9 horas com a Gra, mas não vai dar para eu chegar 9 horas em casa, porque seja lá, né? Mas eu preciso lidar com a verdade primeiro comigo para eu conseguir fazer com ela. Senão, eu fico me enganando, porque vai chegando a hora, eu falo, não, vai dar, né? Vai dar, que é assim que eu faço. Não vai dar. Não é. Aí quando eu esqueço, quando eu vejo 9h15. Quer dizer, eu me enganei, eu quis me enganar, e a coisa foge do nosso. Então, quer dizer, olha como que é um exercício difícil, mas possível. É isso que Jesus está dizendo. É esse o exercício, é esse o conceito que Jesus traz para dentro da nossa realidade, para dentro da nossa vida, e que a gente tem que olhar para isso com carinho. É esse o olhar de Jesus. Só um comentário a esse respeito. Então, depois disso tudo está uma linha feia, né? Não deixa de ser errado também. A gente consegue, depois de muita luta, consegue e quer cobrar dos outros a mesma coisa. Sim. Quer que seja no seu próprio tempo. Também. Que aí que entra o que eu falei de Jesus. Quer dizer, Jesus era capaz de fazer isso, mas Jesus, de certa forma, né? Por exemplo, lá, que era até, estava para eu ter falado aqui no contexto da mulher samaritana, que Jesus vai lá, né, que é a questão do divórcio, que eu ia enfatizar e passei. Porque Jesus vai lá e a mulher Jesus está com sede, aquela conversa toda, e Jesus fala para ela, não, vai lá e chama teu marido. Olha como que é a psicologia. E a mulher fala, não tem mais. Aí Jesus, bem sério, meu, que eu vou estar com você não é teu marido, porque já teve 5, né? Você já teve 5 e tal. Então olha como que até Jesus vai, quer dizer, é paciente. Jesus pergunta, Jesus já sabia que eu não tinha marido e tal, já podia dar chapuletada, né? E fala, não, Jesus vai. E aí que vem, já que aproveitando, né, a questão do divórcio. Olha como que Jesus pega um conceito que muita gente para aí no divórcio e Jesus passa por ele. Jesus diz, tá, eu sei que disseste bem, esse não é meu, mas traz ele lá, que eu tenho água da vida para dar para vocês. E a mulher vai, diz a história lá, diz o texto que a mulher vai na vila dela, chama todo mundo, mas fala para meio mundo,
Um monte de gente vem, Jesus fica 2 dias pregando para eles. E os caras falam, realmente é o Filho de Deus. O Caio fala que ele vem dentro da cidade. Vem dentro da cidade. E a mulher vem com esse cara que não era o marido dela. E ao mesmo tempo que vem, Jesus dá a água da vida e toca para a vida. Vira para a mulher, para o cara que está com ela, que não era o marido e que para Jesus já não faz sentido nenhum, porque era. É isso que eu digo, não era no papel, como você falou. Mas Jesus diz, tá, disseste bem, não é o teu marido, porque já tivesse 5 e tal, mas é teu marido. Vai lá e chama ele, porque nesse momento ele é teu marido, você é o cara que você está vivendo. E a mulher vai, eles voltam, Jesus prega, eles aceitam a palavra e Jesus devolve para a vida. Não há uma disciplina, Jesus não fala, olha, agora vocês vão ter que casar certinho, vocês vão ter que, sei lá, não, bora, passou. Por isso que, e a mulher já tinha tido 5. E ela, quando ela volta, ela traz praticamente todos os homens da cidade, né? Traz. O Caio usou, o Caio fala, mas talvez ela vai na cidade. O Caio fala, ela vai na cidade e começa a falar que tem um cara que sabe tudo da vida dela. Daí o Caio fala, e os caras se olhando, será que ele está sabendo de mim? Meu Deus, vamos lá ver esse cara aí, antes que o cara espalhe aí, porque todo mundo, a mulher já tinha ficado meio mundo lá. 5 deu 50. Na verdade, nessa conversa simples aí com Jesus, ele deu a oportunidade para ela assim, você quer lidar com a sua verdade ou não? Exatamente. E aí, então ele caminha com a gente na medida que eu permito isso aí, né? Lidar com essa verdade. Então, isso dá uma pregação. Ele vai trabalhando, né? Porque qual que é a sede da mulher? Porque a conversa com Jesus é que a mulher era insaciável, quer dizer, nada saciava. Então ela fala aí, né? E ela começa a vir com várias questões que não saciavam. Eu não sabia onde, e tal. Aí Jesus vem e qual que é o discurso de Jesus? Não, eu tenho água. Eu tenho uma água que vai te saciar. Que é isso que você está falando. Pera lá. Você quer viver dessa fantasia? Você quer viver com sede o tempo todo, sugando da vida e nunca se satisfazendo? Ou você quer lidar com a verdade agora? Então vem, traz o cara que está com você. É esse que é o teu marido agora? Então vamos lidar com essa verdade. Quer dizer, é esse chamado para a verdade. Fica muito difícil você dissociar do vídeo, das coisas, porque esse dia eu estava na manicure e ela comentou alguma coisa, está indo no campo. Você é evangélica? Você fica meio. Eu já vi que ela era extremamente radical. Ela disse: bom, no caminho cai fato. Aquele que liberou geral. Isso aí. Não é assim, é só porque eu não tenho esse apego com o. Sabe? A gente tem que explicar. É muito difícil de tentar explicar para a pessoa o desapego do livro e a transformação. Não, mas ele liberou geral. Pode tudo para vocês, né? Pode tudo do jeito que quiser. Aí você vai explicar para a pessoa, mas existe essa primeira visão que parece que é justamente pelo desapego do que é formal, do que é o externo daquela capa. Isso gera nas pessoas a ideia de que pode tudo. E não é assim. Não. E mais do que isso, e mais do que isso, é isso que a gente vinha falando, que é mais difícil. Porque nesse nosso, entre aspas, pode tudo, que pode se assumir, né, assumir suas verdades e tal, é mais difícil, porque é muito mais cômodo, quando a gente fala, a gente ficar lá no jogo da religião, né? Eu já falei isso aí até hoje, eu ia na Assembleia de Deus, aí fui pro seminário, aí eu vim umas férias e fui na igreja à noite, na Assembleia de Deus. Aí saí da igreja, eu fui para uma boate, e foi a primeira vez que eu levei meu irmão. Mas eu fui nessa consciência mesmo, não fui escondido, entendeu? Não fui, eu estava de férias, meu irmão adolescente e tal, eu falei, não, vamos sair. Meu irmão, rapaz, nunca saí, meu irmão querendo conhecer, né, à noite. Eu falei, não, vamos sair. E saímos, conscientes, numa boa. Só que eu tô falando, aí eu entrei na boate, do outro lado, meu irmão, tá um cara sem camisa, e o cara voltando. Ele tá aí dançando e eu olhei e falei, olha, isso aqui não é meu presbítero lá. Aí o Alisson falei, é mesmo, cara, o cara tá muito doido. Tá? Aí quer dizer, olha só, mas por que dá essas loucuras no cara? Porque o cara não lida com a verdade era qual? Ele gosta da borracha, ele sei lá,
verdade dele lá. Mas como ele tem que fazer o jogo, o cara fica nessa, ele não sabe, né, como lidar com a verdade. Então por isso que eu falo, dá muito mais trabalho a gente lidar com a verdade, porque aí, lidando com a verdade, naturalmente nós vamos ter limites. Que é esse exercício que Jesus está falando para a gente fazer. Se conhecer, falar para eu tenho condições de uma boate, ou eu vou me soltar igual um louco lá e... Comentando sobre isso, vamos dar um exemplo a respeito da igreja tradicional e do Caio, vamos dizer que eu a igreja tradicional, quando usa muito Malaquias 3:10 para oferta, para dízimo, trazer todo dia 10%. Passou uma tabelinha para você, tá fácil. Se você pegar esse cara e jogar ele lá pro Paulo, cada um contribua conforme o seu coração, você desmonta o cara em Coríntios. O cara vai pegar lá e não quer dar 10%, mas não está falando de valor, de o que o teu coração está disposto. É muito mais difícil. É mais fácil o cara ganhar 1 milhão, pegar 100 mil ali, dá 100 mil para ele. Mas isso não é mais a lei, mas agora é o teu coração, que é o teu medidor, né? Onde ela dá conforme o teu coração. Aí se você der 5%, você vai falar assim, eu sou um mesquinho. Você vai ter que se assumir, vai lá, pera lá. Realmente eu dava dízimo, eu não tenho peito para dar dízimo, não. E eu não vou dar 110 porque só fala assim 10 lá. Aí o cara fica no jogo. Então, na verdade, não é a lei mais, mas é o conceito que passa o seu coração e passa a sua verdade. Essa liberdade é muito mais pesada do que não, porque aí muda tudo. Se eu vou na boate, eu vou, mas eu tenho que ter, né? Eu tenho que ter estrutura daquilo que eu estou fazendo, porque não tem pastor, não tem ninguém cobrando mesmo. Quer dizer, eu passo a entender os meus limites, a me enxergar. Por isso que é as amputações. Quer dizer, não, essa minha mão aqui não tem condição de caminhar comigo, meu amigo. Corta e lança. Então tem cortes a serem feitos, porque nem tudo vai manter o todo saudável. Tem coisa que vai... É só você com você mesmo, não adianta direto e direto. Corta 3 centímetros do dedo só. Eu dei bem pouco tempo para domingo, assim, mas desde a primeira vez que eu olhar aqui, me apresentou o Caio. E as coisas, a primeira coisa que eu percebi que foi o seguinte: ou você muda, ou porque se você perde a muleta quando você opta por uma escolha assim. Eu gostei justamente por isso, porque não tem muleta para você se amparar, não tem ponto para você botar na frente, para você botar a culpa. É você com você mesmo. Então, foi isso que me castigou assim, profundamente no caminho. Foi a primeira coisa que eu falei, opa, agora eu não tenho como realmente falar isso. Não, e essa visão que nunca, viu? Eu já vou te falar, é inexplicável. Eu já desisti de explicar para as pessoas o que eu quero dar. A mais próxima agora, que está direto, o cara fala, é tipo uma célula, eu não tenho mais explicar. Não, eu não explico. Eu falei, porque eu falo, não, é um grupo de estudo, né? Agora eu estou usando muito essa, né, gente? Vocês podem usar também. É um grupo de estudo, a gente estuda a Bíblia e é um grupo de estudo. Ah, tá, mas então não é uma igreja, não é um grupo de estudo, né? E fico repetindo, daí o cara, é tipo uma célula, que o cara não consegue entender. Aí ele vai nessa aí. Não dá, né? Quando pergunta, que igreja que você está indo? Né? Então eu falo, estou indo no caminho da graça. Isso. É um grupo de estudo. Isso. Assim que eu tenho falado. Essa é a melhor, essa aí é que abre menos brecha para ficar discutindo. Porque se a gente caminha assim, não é uma igreja, a gente tal. Aí o cara, não é que assim, não é uma igreja? Meu professor viu o Caio com cajado. Não, enquanto sabe do Caio, isso que eu estou falando para quem não sabe o Caio. Aí ainda é mais fácil. Quando o cara já sabe, aí eu não converso mesmo. Aí eu paro a conversa. O cara fala, do Caio, velho. Do Caio. Tchau. Ponto. Bom, tchau. Não tem uma. Eu não defendo mais nada. Não já desisti. Né? Mas é isso, viu, gente? A palavra de Deus hoje é essa para nós. E nós vamos continuar domingo que vem. Normal, né? Domingo que vem não é nada. Sim, né? É ceia. É ceia. É dia das mães, mas... Então traga um refrigerante, um prato domingo que vem. E nós vamos continuar aí, saindo dos juramentos. Daqui a pouco tem os 2 senhores. Tem muita coisa para a gente fundamentar. Amém?
Senhor Deus, obrigado, Pai. Obrigado por essa noite. Muito obrigado pelos meus manos e manas que estão aqui hoje, que estamos juntos aqui, numa conversa tão agradável sobre a Tua palavra, sobre a Tua verdade, sobre os desafios que nós temos juntos, porque não tem ninguém em condição de julgar o outro, nós estamos na mesma situação, no mesmo barco. Mas a nossa oração é que nós estamos tendo acesso à Tua palavra, por isso nos ajude a cumpri-la, a trazer o Evangelho para dentro da gente, para o coração, para a mente, que em nome de Jesus, ó Pai, nós possamos ter a força e a coragem de construir um discípulo de Cristo, um discípulo Teu, não um filho da religião, não um filho da lei, mas um filho de Deus, sendo gerado por Ti, nem que seja com fórceps, né, Senhor, mas que seja algo realmente gerado pelo Teu Espírito. É o que eu peço e agradeço. Abençoa a semana de cada um, os trabalhos, as relações, os relacionamentos, as conversas, que tudo seja feito